Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Suzumi, filme dirigido e escrito por Makoto Shinkai, um realizador que eu admiro muito, não só pela questão criativa, mas também pelo grande envolvimento na parte técnica de suas produções, algo que parece que está cada vez mais raro no cenário contemporâneo. Se você gosta do realizador, e se você especialmente tomou conta dos seus dois últimos trabalhos, os fantásticos Your Name e Weathering With You, vai notar contornos de similaridades temáticas quando assisti Suzumi, que eu acredito, aliás, que tem o melhor trabalho gráfico do realizador até hoje. O filme estreou no Japão no ano passado, um enorme sucesso de bilheteria. Nesse ano passou pelo Festival de Berlim na competição, o que é um fato que precisa ser mencionado também e que facilitou muito, é óbvio, toda a estrutura de distribuição internacional. Então, no mês de abril, vários mercados no mundo vão receber Suzumi, incluindo o Brasil. A temática principal dessa história está voltada para desastres naturais, mas aí com uma diferença. O desastre natural não é uma alegoria usada num texto, ele é elemento central da narrativa. Aqui, o Makoto Shinkai fala nas entrevistas que ele teve justamente a inspiração para desenvolver algo depois do grande terremoto do leste do Japão em 2011, com cerca de 20 mil mortos, milhares de feridos. Isso faz com que Suzumi acabe tocando num ponto sensível para o Japão por conta do histórico de desastres naturais, especialmente terremotos. Então é aquele filme que ele é voltado para mediar uma discussão também, usa o anime para isso de forma muito satisfatória. Vincula realidade e mito além das questões quanto à tradição e folclore durante o desenvolvimento da narrativa. Pegando em vista os dois últimos projetos de enorme destaque e visibilidade no Japão e no mercado internacional, e agora comparando com Suzumi, eu acredito que Suzumi tem mais essa lógica de discussão doméstica e que talvez se torne um empecilho, quem sabe, para muitas pessoas. Porque você pode fazer um desenvolvimento, quem sabe, para um romance, mas o filme está mais preocupado nessa mediação da discussão sobre desastres naturais a partir de trauma, dor e muita reflexão. É aquela experiência que talvez pro japonês exista um vínculo ainda maior do que, obviamente, para algum estrangeiro que vai tentar fazer essas anotações, até porque o diretor não te diz o seguinte: olha, para você entender Suzumi você precisa pesquisar sobre o desastre de 2011. Essa é uma questão que eu acredito que ela acaba naturalmente, justamente progredindo durante o filme, atiçando assim a curiosidade do público. Então, apesar de até acreditar que Your Name e Weathering With You oferecem estruturas base de história que são mais acessíveis, eu penso que quando você toma conta da profundidade temática de Suzumi, não tem como não ficar conectado nessa história a partir de uma excelente protagonista e de bons personagens de apoio. Suzumi é uma adolescente de 17 anos que vive em uma cidade tranquila. Certo dia ela encontra um misterioso jovem e a sua curiosidade desencadeia uma calamidade que põe em perigo toda a população do Japão. Com isso, Suzumi embarca em uma jornada para tentar consertar as coisas o mais rápido possível. Eu fico encantado com a facilidade que o Makoto Shinkai tem de transitar por diferentes situações e cenários e de conseguir trazer uma beleza para tudo isso, de conseguir estruturar muito bem o campo, o que está afastado da grande confusão da cidade, da metrópole, da lotação também, e de como um pequeno ato pode impactar milhares de pessoas. Também acredito que a introdução de Suzumi é satisfatória por mostrar um perfil detalhado da adolescente quanto à família e rotina, com elementos resgatados posteriormente que seriam fundamentais para a experiência. Também tenho que mencionar que a trilha sonora de Suzumi é maravilhosa, uma das que mais me agradou recentemente no cinema, colaboração da banda Headwimps com o compositor Kazuma Jinoshi. Eu gostei muito do instrumental, seja para te direcionar para uma cena mais leve, bem humorada, ou mesmo para segmentos dramáticos e emocionantes. Eu até tinha mencionado em um vídeo recente do canal que quando eu gosto muito de uma trilha sonora, eu pego o álbum ou pego algumas faixas para ficar ouvindo durante o dia, e eu gostei muito mesmo da experiência de Suzumi, e é o que eu estou fazendo. É aquela trilha sonora muito bem produzida, composta, com efeitos também interessantíssimos. A combinação do estilo do Shinkai, do 2D tradicional com complementos de cenários em 3D, mais uma vez chama atenção. Com o diferencial nas técnicas de coloração e iluminação usadas em locais diferentes, que para o filme acabam sendo aliados para ressaltar um tom mais sério ou bem-humorado, obviamente dependendo do caso. Tem um outro elemento que eu acho interessante mencionar, que a introdução de Suzumi ela é extremamente detalhada quanto a objetivos, rumos
e mundos mágicos, a criação de um portal, por exemplo, e a justificativa do porquê que ele existe. Quando você vai entrelaçar o mundo real do mundo fantástico, existe aí toda essa estrutura que acaba justamente conquistando o público, e isso não é de agora. O Shinkai já tem uma carreira muito boa. Só que nesse caso, depois da introdução, durante o desenvolvimento da história, tem várias passagens que eu acho que são redundantes. Aqui eu até poderia colocar um asterisco e falar assim, essa é uma percepção externa, obviamente. Talvez o Shinkai, justamente, ele buscava por isso para ressaltar pontos de interesse quanto a desastres, né? Porque esse é o filme que ele busca justamente uma conexão com o que ocorreu no Japão e essa leitura também sobre dor e trauma. E eu digo isso porque eu notei uma certa desarmonia do desenvolvimento para a passagem final de Suzumi, que ela é muito interessante porque aí sim vai vincular o mundo real, fantástico, personagens de apoio, junto de uma grande situação. Você tem muito a noção aqui do abrir e fechar portas. E isso está completamente ligado à noção passado-presente, com a plena aceitação de algo que sim pode ser traumático, mas que é fundamental para a pessoa continuar sua vida e aí, obviamente, mirar para os seus objetivos futuros. Como é costume do diretor e de sua linha de abordagem, personagens secundários carismáticos entram na jornada e revelam diferentes facetas durante o desenvolvimento da história, com destaque aqui para os gatos. Você pode também trazer uma interpretação quanto a uma história de romance e fechar nisso só, de que Suzumi fala uma história de romance em meio a um cenário de ameaça, um cenário de trauma, de catástrofe. O mais interessante é o foco que acaba sendo alternado para objetos. Não quero entrar em spoilers aqui, mas a forma como uma cadeira bamba se torna parte essencial de Suzumi é muito satisfatória pela criatividade, porque rompe completamente com uma fórmula pré-estabelecida que acaba sendo constantemente usada não só no Japão, mas também em outros mercados como o dos Estados Unidos. Para Suzumi, nota 8. Se você gosta do Makoto Shinkai, provavelmente vai se interessar e vai gostar também de Suzumi. O filme teve um resultado espetacular de bilheteria no Japão no ano passado. Nesse ano agora vai ter números ainda melhores com o lançamento em muitos mercados no mês de abril. E o registro importante é que é a quarta maior arrecadação bruta de bilheteria de um filme japonês no mundo todo. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!